CoachCast no ar, e hoje estamos aqui com Eberson Terra, diretamente da Espanha. Vocês veem que os últimos episódios tá uma diversidade territorial muito grande. Eberson, super obrigado aí por aceitar o convite para participar desse episódio. Para quem nos assiste pelo YouTube ou para quem nos ouve nas redes, nas plataformas de áudio, Eberson Terra, diretamente da Espanha. Seja muito bem-vindo e o espaço é todo seu. Quem é Eberson Terra? Tudo bem, Sérgio? Prazer falar contigo. Obrigado pelo convite. Vamos lá, vamos falar um pouquinho aí sobre minha trajetória profissional. A minha primeira formação, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É uma cidade relativamente pequena, né? Não está dentro do mainstream aí do Brasil, né? Entre, sei lá, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. A minha primeira formação, eu ainda morava lá em Campo Grande, eu sou analista de sistemas, então eu sou da área de tecnologia. Só que logo no começo da minha carreira eu já comecei a trabalhar com educação. Então eu me mudei para Cuiabá, fui convidado para capitanear a criação de um PMO, né, um escritório de projetos para esse grupo de faculdades que estava nascendo lá no Mato Grosso. E essa empresa, depois de algum tempo, eu já era gerente na época, alguns anos depois, essa empresa foi adquirida por outra. Então eu passei por um processo em que aquele medo, né, que dá quando você está em uma empresa que é adquirida por outra maior, mas, inclusive, essa eu acho que foi uma experiência muito interessante, porque ela é completamente diferente das outras. Quando a gente vê uma empresa grande comprando uma pequena, o que acontece? A grande impõe os seus processos e os executivos acabam saindo, né, da empresa. Depois de um tempo, saem da empresa que foi adquirida para ficar só os executivos da empresa que comprou, né? Aqui aconteceu ao contrário, a empresa adquiriu também digamos, o conhecimento técnico, né? A gente fazia muito bem gestão das faculdades, a gente foi adquirido por uma empresa chamada Croton Educacional, lá de Belo Horizonte, que hoje continua sendo a maior do Brasil, a maior empresa de educação do país. Se não me engano, deve ser ainda a segunda maior do mundo. Só perde para uma chinesa, porque aí é difícil também concorrer com os chineses. Não tem como. E essa empresa, na verdade, comprou esse modelo de gestão e eu fui um dos gerentes que, não só eu fiquei na companhia, como eu virei diretor. Então, fiquei muitos anos tocando outras aquisições ao longo desse caminho. Tive a oportunidade de liderar mais de 2.500 pessoas Brasil afora. A minha equipe cuidava da parte de faturamento também dos alunos, de mais de 1 milhão de alunos das faculdades que compunham o grupo na época. Uma empresa SA, né, de capital aberto, que na época a gente faturava em torno de 5 bilhões de reais por ano, então a responsabilidade era muito grande, né? E eu tinha, então, essas atividades como diretor, uma área operacional, então conduzia a parte administrativa da vida dos alunos, desses mais de 1 milhão de alunos, até que em 2018 eu tomei a decisão de mudar completamente. Eu via que eu já estava 12 anos na empresa, como executivo, como diretor de uma SA, tomei a decisão, então, de que era o momento de partir para a próxima. Eu queria repensar, na verdade, na minha trajetória profissional, porque eu estava realmente estafado da vida como executivo, né? E aí, em 2018, a gente tomou a decisão, eu e a minha esposa, de tirar um período sabático. A gente começou a planejar, inclusive nem sabia direito como seria um planejamento e como seria a execução de um período sabático. E eu comecei a escrever no LinkedIn um pouco antes. Por quê? Porque eu imaginava que vou sair no período sabático, mas em algum momento eu vou precisar voltar para o mercado. E aí, para voltar para o mercado, eu preciso estar com o meu network em dia. Eu comecei a escrever artigos por LinkedIn. E no final do período sabático, no final de 2018, que a única coisa, digamos, que eu tinha essa necessidade de manter uma frequência que é quase de trabalho, uma rotina fora do sabático, era escrever para o LinkedIn. Então, falava muito sobre liderança e etc. E no final desse ano, do período sabático, veio, então, o LinkedIn oficial, veio a agraciar aí eu entre os 15 top voices daquele ano, né?
que antes não existia esses top voices por setor, né? Hoje acaba tendo de 4 a 5 listas por ano, era uma lista menor de 15 profissionais por ano, e aí eu sou LinkedIn Top Voice desde 2018, a segunda lista que saiu no Brasil. E de lá para cá eu comecei a escrever, me dedicar muito mais a isso, virei consultor de empresa, vi que não queria mais ser executivo, e comecei a escrever livros, né? Eu fui convidado por uma das maiores casas editoriais aí do Brasil, que é a Alta Books, do Rio de Janeiro, para escrever livros de não ficção, livros técnicos. E aí eu senti a necessidade de estudar um pouco mais sobre carreira. Aí nasce o meu primeiro livro, Carreiras Exponenciais 2021. E agora, recente, há 2 meses atrás, em outubro, em setembro de 2023, eu lanço com a minha esposa o meu segundo livro, nosso segundo livro, chamado Sabático, o Poder da Pausa, que aí é para ajudar quem quer planejar o seu próprio sabático. E hoje eu continuo aí nas redes sociais, então eu falo muito sobre carreira, liderança, estou focado em escrever livro agora, então a minha carreira, inclusive a gente falava um pouco aqui nos bastidores sobre ter mais de uma carreira ao longo da vida, né? Então eu estou experimentando nesse momento a vida de escritor, é o meu ponto focal. Que legal, que bacana. Mas uma perguntinha sempre que eu gosto de fazer aqui. Foi tudo planejado a tua carreira, desde o comecinho, lá desde que você entrou na faculdade até agora? Não, claro que não. Na verdade, assim, no dia que eu fiz a Universidade Federal lá de Mato Grosso do Sul, né? No dia que eu fiz a inscrição do vestibular, eu estava em dúvida se eu fazia algum curso relacionado à tecnologia ou artes visuais, porque eu gostava muito de desenhar, então... E aí tomei essa decisão e eu mexi muito com tecnologia no começo da carreira, mas logo eu passei para mexer com a administração de empresas, né? Porque o meu papel, na verdade, era de administrador dentro do grupo lá de faculdades. Então, eu acho que o mais importante do que você ter um plano detalhado de cada passo, que é impossível hoje a gente fazer um plano. Eu falo muito disso também no meu primeiro livro, que é impossível você fazer um plano detalhado porque o cenário muda ao seu redor. Então, se você não está disposto a ouvir uma oportunidade que chega para você, porque você só quer seguir um plano, não faz sentido nenhum, né? Você vai perder uma oportunidade que talvez você se consagre em uma outra área, em um outro ramo de atuação, porque você não quer sair de um planejamento. Então, por mais que eu tinha uma linha mestra de como que eu gostaria de conduzir minha carreira, não, acho que nem tudo foi planejado, então as oportunidades foram surgindo e a gente saber avaliar aquelas que valem a pena e arriscar um pouco também, acho que faz parte do jogo, né? Que legal. Quem depois for lá no LinkedIn, que ele vai deixar só no final aqui do episódio, para tem que ficar até o fim, tem que escutar até o fim para entender onde é que estão as redes sociais do Eberson. Mas quem entrar lá no LinkedIn vai ver tanto a trajetória incrível aqui, tem várias experiências profissionais. E uma das questões hoje que todos os pais têm com seus filhos, né? Ou até mesmo um líder experiente como você, que, poxa, muitos anos como executivo, como fazer essa transição e como fazer escolha, porque tanto faz se você está saindo da escola ou você já é um executivo numa empresa há muito tempo, como você toma decisões? Acho que eu ando refletindo bastante sobre algumas questões de transição de carreira e eu acho que tem muito a ver também com a maturidade que a gente vai ganhando ao longo do tempo, principalmente quando você está falando sobre massagear o próprio ego. Quando a gente é executivo, é super bacana você ser reconhecido porque você é diretor de uma empresa, SA, por exemplo, você é mais convidado para dar palestras ou falar um pouco do seu trabalho dentro de uma grande empresa, mas você às vezes acaba se perdendo nesse caminho se você só pensar em massagear seu ego e acaba a parte de vontade realmente de fazer algo diferente vai ficando para trás, porque você começa a ganhar muito mais visibilidade. Então, transição de carreira, eu acho que também tem a ver com isso, né? De você reconhecer o sucesso aonde não tem fama, né? Então, eu acho que foi um pouco do meu processo entender isso. Eu, como diretor de um grande grupo, né? Então, fazia parte do C-level da empresa, querendo ou não.
e depois passar a trabalhar sozinho, e no meu caso ainda como escritor, que a gente tem, infelizmente, um país que ainda lê muito pouco, então você também tem que ficar passando por essas questões. Acho que a transição de carreira, seja ela qual for, se você passar de um setor, um ramo da economia para outro, se você quiser empreender, sair de executivo para empreender, enfim, independente do que for, eu acho que tem a ver muito com o que você deseja, assim, deseja fazer no seu dia a dia, muito mais do que as recompensas que cada profissão vai te dar, né? Então, eu acho que para mim, hoje, nessa reflexão que eu venho fazendo, transição de carreira tem a ver com fazer aquilo que te faz bem naquele momento, que te faz feliz naquele momento. Até porque o conceito de felicidade ele vai mudando com o tempo, né? Então, tem dia que você tem, ou períodos, né, anos, que você gosta de fazer uma coisa, depois você quer mudar, prefere fazer outra coisa. Então, eu acho que ouvir um pouquinho o nosso coração, a nossa vontade de mudar e seguir, e tem que arriscar, né? Infelizmente, para fazer uma transição de carreira, como eu falei, não tem como planejar tudo, então é ideal que a gente tenha coragem de se arriscar um pouquinho também. Que legal. E você fez várias transições aqui, digamos assim, ao longo, apesar de ter ficado 12 anos, um pouquinho mais de 12 anos numa empresa só, mas dá para ver aqui pelo seu LinkedIn que a experiência foi bastante diversificada. E assim, desde o primeiro trabalho que você teve, eu acho que foi na empresa AZ Informática. Lá na minha cidade. De requisito de software. Depois você ficou mais um tempo, foram quase 4 anos aqui, entre a AZ e a Abaco Tecnologia da Informação. Foi. Depois trabalhando na área de tecnologia. Uhum. Depois você foi para coordenador e professor de especialização na universidade. Aí eu já estava dentro aí as coisas se misturam um pouco, porque dentro da faculdade eu também comecei a me dedicar à parte pedagógica. Então, por mais que eu estava tocando projetos e dentro desse PMO, né, dentro desse escritório de projetos, que foi a minha primeira função dentro do grupo, eu também me dedicava a ser professor de pós-graduação. Tanto que eu fui coordenador de curso, eu montei a primeira pós de engenharia de software de Mato Grosso. Eu fui o coordenador que criou esse primeiro curso, lá em 2007. Em 2007. E aí eu continuei como professor também de pós-graduação, professor convidado de outras instituições pelo Brasil, enfim. E aí as coisas começaram a se misturar, porque aí eu virei diretor de gestão de alunos, e aí era a minha função principal, mas aí eu comecei a me experimentar também em outras funções, como essas pedagógicas, de dar aula. E aí, depois que eu saí, sim, aí virou uma salada de frutas aí, tanto escrevendo livros de não ficção, como é o caso aqui do Carreiras Exponenciais e o Sabático, que eu falei, mas também escrevendo ficção. Então, eu escrevi fantasia, escrevi romance policial, é o que eu ando fazendo por aí, fora ser consultor de empresa, né? Uhum. Olha que bacana. Então, a escrita, de uma forma ou de outra, acabou se tornando vocacional. Foi por opção, por vontade de fazer algo nesse sentido. Que legal, que legal. E tem tudo a ver, né? Você ser professor com escrever, né? Normalmente o professor estuda muito, né? Sim, Você sim, sempre leu muito, assim? Eu gosto de inspirar a galera aqui na leitura. Uhum. Sempre, assim, e aí uma coisa que na parte de leitura que eu gosto muito de fazer é você mesclar. Então, eu sempre estou lendo 2 livros que são completamente diferentes. Um de não ficção, que é um livro técnico, e sempre um livro de ficção. Então, eu sempre estou ponderando entre, hoje eu vou ler um ou vou ler o outro, mas eu nunca estou só lendo e estudando sobre uma coisa só. Acho que é importante também a gente não ficar muito, né, bitolado só na sua área de atuação, por exemplo. Então, eu gosto de fazer isso também. Que legal, olha, ficam essas dicas preciosas do Eberson aqui para que vocês criem o gosto pela leitura, e não importa se você lê 50 livros por ano ou um livro por mês, que dá 12 por ano, tá ótimo, já o importante é ler e não parar. É isso aí. Pelo menos um pouquinho todo dia, né? Isso.
Às vezes eu desafio alguns coaches meus, Eberson, a ler 5 páginas. Qual que é o mínimo que você pode ler? Ler as 5 páginas já são 150 no mês, é quase um livro de 200 páginas, que é a média, né, dos livros, Isso aí. 150, 200 páginas. Então já é muito bom. E a leitura como nos engrandece, sem dúvida alguma. Imagino se for uma recomendação que você dê para quem está começando na carreira também, leia, né? Sim, Leia muito. na verdade, quando você está começando a vida, né? Desde Começando a vida. criança, o ideal é que a gente comece a criar o hábito de leitura, acho que desde pequeno. E esse hábito aí, aproveitando, né, o ensejo aqui de leitura que a gente está falando, de quem que veio o hábito? Você se inspirou em quem? Cara, então, é engraçado porque dentro de casa eu tive pouca. Meu pai era bancário, mas ele também, aquela vida louca de bancário, então lia-se muito pouco dentro de casa. Então, acho que foram professores mesmo da minha primeira infância que criaram, talvez, conseguiram encontrar ali uma fagulha para fazer eu gostar muito da leitura, né? Acho que na adolescência também, amigos, assim, eu tenho um hobby particular aqui, eu não sei se você vai saber o que é, Sérgio, que é RPG. É jogar RPG. É um jogo de interpretação de papéis que eu jogo desde os 15 anos, e Olha que legal. o mesmo grupo de amigos, até Uhum. hoje, a gente joga. Então, eu mesmo aqui da Espanha, eu consigo jogar online hoje com eles, mas é um jogo de interpretação e exige leitura também, né? Você tem que ler o livro de regras e tudo mais. Então, jogar RPG para mim foi uma experiência também que fez eu destravar bastante a leitura. Isso com 14 anos, assim, que deslanchou a minha leitura, talvez, de ler muito todo dia, entendeu? Que legal. Eu até sei o que é, mas nunca me aprofundei. Assim, eu tenho curiosidades, mas é aquela assim, você fica nessas de tem curiosidade, mas não aprofunda, então acaba se distanciando. Vou dar uma olhada depois nisso. Talvez seja uma coisa bem interessante para mexer com o nosso cérebro, né? Sem dúvida. Interpretar papel, a forma que você pode atuar, fazer é como se fosse uma atuação. Então, isso. Eu era uma pessoa muito tímida, então isso me ajudou a ficar menos tímido, né? A me expressar melhor, por exemplo. O RPG ajudou em tudo isso, né? Que legal. E pensando nessas transições que você teve no passado, quais foram alguns perrengues que você passou quando começou a virar gestor? É engraçado, porque eu acho que quando você já tem um pouco de liderança, né, na sua forma de agir, você vira líder antes de ter o cargo, né? Então você tem aquela liderança porque você acaba conduzindo alguma atividade e ajudando outras pessoas do próprio time, que são seus pares. Então, eu acredito que até antes de ter tido a oportunidade de ser responsável por uma equipe, eu já era responsável pelas minhas atividades. Então, quando a gente fala de tecnologia, eu tinha ali responsabilidade de conversar com muita gente e repassar conhecimento para a equipe de programadores. Então, já tinha um pouco ali de líder, mesmo não tendo um cargo efetivamente de líder, né? Eu acho, falando de perrengue, eu acho que conforme a equipe cresce, você precisa amadurecer mais rápido. Então, principalmente quem está na primeira liderança, que assume uma equipe muito grande, foi o meu caso. O primeiro cargo oficial de liderança, eu assumi uma equipe de 40 pessoas, então já era uma equipe razoável. E aí você começa a ter as preocupações com a boa comunicação. Acho que comunicação com um time tão grande é diferente de você ter um time menor de 4 pessoas em que você consegue conversar com todo mundo ao mesmo tempo, todos os dias, dentro da sua rotina de trabalho. Então, comunicação é o grande, o perrengue que eu passei. Eu acho que muito líder no começo de carreira também passa, né? Quando você começa a virar gestor, a forma de se comunicar, seja para cima, para pares, com a equipe, tudo muda, e aí você tem que se adaptar um pouco. Então, eu passei bastante apuros em relação à comunicação, até eu entender que eu precisava ter uma comunicação direcionada e planejada para cada tipo de grupos ali que eu me comunicava, né? Que legal, não? Perfeito. Agora, outro desafio que você teve foi o sabático. Como é que foi planejar esse sabático? Porque muita gente às vezes quer fazer, mas não planeja.
assim, eu com a minha esposa, a gente planejou durante 3 anos, então eu estava ainda dentro da empresa, só que não se achava na época, isso eu comecei a planejar, a gente começou a planejar em 2015, e você não achava muita informação sobre como planejar o sabático. Então, você ia procurar um livro, a maioria dos livros são inspiradores, porque conta a história da pessoa que passou pelo sabático, mas não fala como ela planejou o sabático ou os problemas que ela teve. Então, você acha algum tipo de informação em relação a isso, mas não como planejar. Então, a gente demorou bastante, a gente teve bastante cautela em relação ao planejamento financeiro, mas, claro, a gente não tinha todas as informações de como que aconteceria o período sabático. E uma preocupação, talvez, que eu acho que pouca gente acaba botando foco nisso, é como que você planeja o seu retorno para o mercado de trabalho depois de um período sabático, né? Porque você não pode ser esquecido pelo mercado porque você está em sabático. Então, esse é um ponto fundamental que gerou, na verdade, a ideia da gente escrever o livro. A gente não achou nenhuma informação técnica de como planejar, quais áreas que você tem que tomar cuidado para planejar, quando você vai sair, como você volta, como você planeja o seu retorno para o mercado. E aí nasceu o livro, né? É que a gente está em vídeo, eu esqueço, né? Então eu vou mostrar aqui, ó, na capa. Legal. Nasceu esse livro aqui, que é o Sabático Poder. Executa e volta para o mercado. Para quem está apenas nos ouvindo, o Eberson acabou de mostrar a capa do livro, e vamos deixar na descrição daqui, depois, onde comprar o livro, né? Você passa o link depois para a gente aqui, todas as tuas redes também, e legal isso aí. E bem importante, então você dá o caminho das pedras para quem quer tirar o sabático. Sim, exatamente. A gente tem a parte histórica que conta um pouco do que é o sabático, etc., mas o foco principal do livro é na parte de planejamento. A gente gasta muitas páginas falando de planejamento. Uhum. Muito bom. E o Carreiras Exponenciais você tem por aí também? Tem, tá aqui, ó. Olha aí, ó. Carreiras Exponenciais. Que legal. E esse você... tem prefácio do Mark Tawil, o Mark Tawil que escreveu o prefácio. Legal, o do sabático foi o Mauro Segura, que é ex-executivo da IBM. Tá, que legal. Que bacana. Parabéns. O Mark também, eu já convidei ele para vir no CoachCast. Uma hora dessas vai dar certo também. Que legal. Super gente boa. É muito, muito legal. Eu conheci ele incrivelmente num restaurante uma vez, há uns 5 anos atrás, aqui lá em Perdizes, em São Paulo. Né? Aí falei com ele rapidamente lá. Então, muito bom. Inclusive, no LinkedIn do Eberson tem lá um comentário da Isabela Camargo falando sobre o livro. Olha que legal. Aqui na capa do livro também está o comentário dela. Ela leu o livro e ela fez essa indicação, falando um pouco, né? E a gente também participou do podcast dela, né? O Interioriza agora em setembro, para falar um pouquinho do livro, para a gente falar sobre sabático. Também super gente boa ela. Que legal. E ela trabalha muito com essa questão de saúde mental. Sim, que tem tudo a ver com o sabático, porque eu acho que 80%, 90% das pessoas que tomam a decisão de sair num período sabático porque tem algum tipo de dificuldade, ou está vendo que vai cair em um burnout, antes disso quer se antecipar e sair num período de descompressão. Então, a gente falou bastante sobre isso. Inclusive, tem um episódio aqui do CoachCast com o Fernando Brancaccio, que ele foi de RH há muitos anos também, e ele entrou em burnout por isso. E depois ele resolveu também desacelerar. Hoje ele trabalha com felicidade. Ele tem a Fair Jobs, uma empresa aqui que trabalha isso e faz consultoria do índice de felicidade nas empresas. Muito legal. Que legal. Excelente. E o que mais você tem de dicas aí agora para os carreiras exponenciais? O que é o carreiras exponenciais? Carreiras exponenciais é um trocadilho em relação às tecnologias exponenciais que as empresas, principalmente startups, usam, né? Tem a tecnologia como seu core business e usa a tecnologia para escalar muito mais do que os seus concorrentes. Então, quando a gente fala de carreiras exponenciais, por que a gente não pode levar esse conceito de escalar rapidamente uma empresa, escalar também a sua carreira, né? Então, eu fiz esse trocadilho, eu explico mais no livro, mas basicamente carreiras exponenciais
são aquelas que não seguem o caminho tradicional, né? Geralmente, uma carreira tradicional é quando você olha a sua carreira como se fosse uma escada, em que você tem que seguir ali os degraus até atingir, por exemplo, um cargo mais alto dentro de uma empresa. Então, você começa como assistente, ou como estagiário, aí como assistente, coordenador, e vai crescendo, mas você tem que seguir os degraus ali para subir na escada. Então, carreiras exponenciais é a forma que você tem de observar o seu ambiente e enxergar oportunidades para você expandir, na verdade, a sua experiência profissional, e, na verdade, você vai caminhando em cima dessas oportunidades e não em cima de uma linha, né? A sua carreira, na verdade, vai ficar parecendo uma árvore, porque a cada experiência profissional que você tem, vão aparecer outras. E às vezes não tem nada a ver com a sua ideia inicial de crescer como uma escadinha. Então, o que as pessoas eu acho que a maioria ainda não se permitiu, é olhar para essas oportunidades menores que aparecem ao longo da nossa carreira e que você poderia desenvolver uma nova profissão a partir dessas oportunidades. Então, quando a gente fala aqui, né, que eu fiz muitas transições de carreira, e essas transições de carreira não foram só sequenciais. Eu saí de uma empresa fazendo uma coisa e virei outra depois. Elas foram também paralelas. Então, carreiras exponenciais é sobre isso. Como você expande a sua carreira usando essas oportunidades e até para você ter carreiras ou funções ou atividades até de forma paralela, não sequencial, não apenas sequencial. E ali tem uma série de dicas de como você faz o planejamento dessa carreira, e como eu falei aqui no começo, não tem como planejar tudo, não tem como você fazer um planejamento como as empresas faziam também antigamente, de planejamento estratégico de 5 anos, porque 5 anos mudou tudo. Então, é como você mantém minimamente esse planejamento, mas sempre olhando as oportunidades no mercado de trabalho e você seguir um pouco essas oportunidades que fazem sentido para você. E aí, claro, tem um monte de dicas sobre liderança, como você começa uma carreira de líder, como você lida com a política corporativa em uma nova empresa, quando você está fazendo a transição de carreira, e por aí vai. E eu acho que o principal do Carreiras Exponenciais é dar um recado sobre o equilíbrio entre vida profissional e pessoal, né, que é uma coisa só, mas que muita gente acaba deixando de lado, e a falta de equilíbrio é o que faz a gente cair no burnout, a maneira que a gente não consegue visualizar a nossa carreira do lado de fora, né, pensando como alguém que está observando ali, o que eu estou fazendo da minha vida profissional, será que eu deveria pisar no acelerador ou no freio, porque eu acho que tem momentos para as duas coisas. Então, é um pouco aí do que a gente fala no Carreiras Exponenciais, com dicas bastante práticas que você pode aplicar no seu cotidiano. Está ouvindo? Que legal, Eberson, muito, muito legal. Agora, deu uma cortadinha aqui, deu uma falhada, mas já voltou. Então, que bacana. Eu gostaria, então, que você falasse como é que as pessoas encontram Eberson Terra nas redes sociais. Vamos lá, eu estou sempre no LinkedIn, então é a minha rede principal, onde eu coloco textos, artigos e etc. O LinkedIn é Eberson Terra, então tem que buscar lá, LinkedIn, só colocar Eberson Terra. E no Instagram, que é @Eberson Terra, eu também diariamente tenho colocado conteúdos lá. Excelente. Então, super agradeço a sua gentileza em vir aqui no CoachCast e tenho certeza que inspirou muita gente aí nas suas carreiras. E bora lá ler os livros do Eberson, gente. Vai ficar aqui os links na descrição desse episódio. Excelente, Eberson. Muito obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade aí, pelo convite. Tamo junto. Então tá joia. Tchau, tchau.